Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Vocês acabaram de assistir ao segundo episódio do Sumiço da Coxinha e a gente vai hoje ter uma aula sobre nutrientes e alimentação equilibrada. Eu dividi essa aula em dois vídeos, então nesse primeiro vídeo a gente vai discutir em relação aos nutrientes e no segundo vídeo em relação à alimentação equilibrada, tudo bem? Bom, antes da gente começar a falar dos nutrientes, vamos pensar um pouquinho o que a gente está aprendendo com o Sumiço da Coxinha, né? Por que eu comecei a aula desse jeito? Para a gente aprender de uma maneira diferente, apesar de ser uma história fictícia, vocês estão aprendendo sobre investigação, trabalhando a argumentação, né? Que é o que a gente começou a trabalhar no começo desse trimestre, certo? Então, vamos lá. Primeiro, a gente aprendeu até agora, até o final do segundo episódio, que existem enzimas específicas para nutrientes específicos. No caso, na história, a gente falou sobre a lactose e a lactase do personagem Murilo. A lactose é um carboidrato contido no leite e a lactase é a enzima que digere essa lactose. Será que isso acontece só para a lactose? Ou outros nutrientes também possuem enzimas digestivas específicas? A gente vai aprender sobre isso. Bom, a gente também aprendeu que existe um forte ácido no estômago, né? Qual é a função desse ácido? A gente vai ver na próxima aula, mas a gente viu que em casos patológicos ela pode prejudicar o próprio estômago, ou seja, se essa secreção for eliminada em excesso, como é o caso da gastrite da Valquíria. A Valquíria tem gastrite nervosa, né? Mas existem outros tipos de gastrite que não são nervosas. E it é inflamação. Toda vez que a gente termina uma palavra com it, é inflamação. Por exemplo, rinite, inflamação aqui da parte interna do nariz e assim vai, tudo bem? Bom, outra coisa que a gente aprendeu é que existe uma ajuda para digerir a gordura. A gente vai ver que as enzimas digestivas, como no caso a lactase, digerem os nutrientes, a gente vai entender o que significa esse digerir, mas no caso da gordura tem uma ajudinha extra que é a bile. A bile, ela fica presente na vesícula biliar. No caso da Valéria, como ela não tem vesícula biliar, é difícil dela digerir gordura. Por quê? Porque a bile, ela não vai ser eliminada de uma vez só, né? Mas a gente vai aprender mais detalhes sobre isso, é claro. Bom, a gente ainda aprendeu que existe uma área especializada para absorver os nutrientes. Por que é importante a gente dizer isso? Porque toda vez que a gente fala de sistema digestório, a gente logo pensa em digestão. Mas não adianta nada digerir o nutriente sem absorver o nutriente. E essa absorção é feita numa área específica do intestino delgado, né? Onde tem vilosidades e microvilosidades, que são estruturas que aumentam a superfície de contato. A gente também vai aprender na aula que vem. E essas estruturas, elas são reduzidas nos celíacos por conta, né, de uma reação ao glúten, que é uma proteína que existe na farinha de trigo, aveia, entre outros. Bom, e a gente também falou um pouquinho sobre alimentação saudável. Hoje vamos falar melhor com a personagem Carmen. Na verdade, ela é uma personagem estereotipada, enfim, que diz que só come frango com batata doce. É claro que uma alimentação saudável não precisa ser necessariamente frango com batata doce. A gente vai ver que a gente precisa variar o tipo de nutrientes, construir um prato com cores diferentes, enfim, tipos de nutrientes diferentes, mas numa proporção, numa quantidade certa. Tudo bem? Bom, vamos começar então definindo o que é nutriente. Nutriente são elementos responsáveis pelo metabolismo de um organismo vivo. O que é esse metabolismo? A gente vai discutir no próximo slide. Mas esse nutriente, ele resulta da decomposição dos alimentos, que ocorre onde? No sistema digestório. O que é decompor o alimento? É pegar moléculas grandes e transformar em moléculas cada vez menores. Para quê? Para no final das contas a gente conseguir absorver. Eu vou dar uma exagerada aqui, mas é claro que uma batata, do tamanho que ela não vai entrar numa célula, óbvio. Então a gente já começa mastigando, fazendo a digestão que a gente chama de mecânica, ou seja, quebrando com o dente a batata em moléculas menores. Só que a hora que a gente engole ainda continua muito grande. Então a gente precisa terminar de decompor, ou seja, quebrar em moléculas menores ainda para que elas consigam ser absorvidas ali no intestino delgado. E isso é o papel da digestão química, que é a base das enzimas. A gente vai ver isso já já. Pessoal, agora vamos pensar, para que serve tudo isso, né? Por que eu preciso digerir o alimento e por que eu preciso absorver esse alimento? Lembra lá, esse slide vocês já conhecem da aula de sistema respiratório, que aliás a intenção
para a gente entender como o nosso corpo trabalha de maneira integrada, certo? Lá na respiração celular, olha quem está aqui. A glicose vinda do alimento. É a glicose quebrada pelo gás oxigênio que vem lá do sistema respiratório, dentro de uma organela que se chama mitocôndria, que fica dentro da célula. Essa reação, ela vai fornecer, né? Ela vai gerar gás carbônico, mais água, mais energia. Olha aqui, a gente se alimenta para conseguir energia para o nosso corpo, para realizar as nossas diversas funções. Além disso, a gente vai ver já que também a gente se alimenta para construir o nosso corpo, tudo bem? Bom, como eu tinha falado para vocês que eu ia definir metabolismo, metabolismo é um conjunto de transformações e reações químicas que podem ser de formar coisas, ou seja, sintetizar coisas ou decompor coisas, ou seja, formar coisas ou quebrar coisas nas nossas células, tudo bem? Então, o conjunto de transformações que acontecem no nosso corpo, a gente chama isso de metabolismo. Quanto mais rápido o metabolismo, ou seja, quanto mais acelerado o metabolismo de uma pessoa, maior é o gasto energético, ou seja, essa pessoa queima mais caloria, gasta mais caloria. A gente mede a energia dos alimentos, eu vou falar assim de uma maneira um pouco superficial, porque a gente está no 8º ano, pela caloria. Então, quanto mais rápido o metabolismo, mais rápido o gasto energético. Em compensação, o contrário também é verdadeiro. Quanto mais lento o metabolismo, menor é o gasto energético, né? Algumas pessoas, por exemplo, têm condições patológicas, que, por exemplo, o hipotireoidismo, vocês devem ter escutado falar em que o metabolismo ele é mais lento. Então, essa pessoa tem tendência a ganho de peso, tá? Só tô dando um exemplo aqui para vocês conseguirem contextualizar, ok? Bom, e aí, pessoal, agora a gente vai falar dos nutrientes de uma maneira mais técnica. Eu sei que vocês já ouviram falar na maioria deles, mas agora eu vou falar para vocês uma definição mais técnica, tudo bem? Então, a gente tem nutrientes que se chamam carboidratos, aqui, lipídios, que são as gorduras, proteínas, vitaminas, sais minerais e fibras alimentares. É importante, 8º ano, saber que fibra alimentar é um tipo de carboidrato. Eu só não coloquei junto aqui, eu só separei porque ele tem uma função diferente no nosso corpo do que os carboidratos energéticos, tudo bem? E a água, eu até coloquei um ponto de interrogação aqui, porque dependendo da literatura que você consulta, chama a água de nutriente ou não. De qualquer forma, pessoal, 70% do corpo, né, de um jovem adulto, de um adulto, é feito de água. A gente fala adulto porque embrião tem um pouquinho mais de água, né? E o idoso tem menos, mas enfim, vamos pegar ali um adulto médio. E as reações químicas acontecem em meio aquoso. Então, é óbvio que a gente precisa ingerir água. A maioria da literatura diz por volta de 2 litros de água por dia para manter a saúde do corpo, tudo bem? Mas vamos lá. Carboidratos, lipídios e proteínas são nutrientes energéticos. O que significa nutriente energético? O nutriente energético possui caloria. Então, ao consumir alimentos com carboidratos, proteínas e lipídios, eu estou ingerindo caloria e isso vai virar energia no meu corpo. Eu coloquei nesta ordem porque o corpo prioriza usar carboidrato, que é a glicose. Todos os carboidratos a gente digere basicamente para conseguir a glicose. Mas, na falta de glicose, supondo que você não tem mais glicose circulando no seu corpo, você já gastou todos os seus estoques, você pode usar a gordura, o lipídio, que fica armazenada num tecido chamado adiposo. Eu vou escrever aqui do lado, tecido adiposo. É o tecido de gordura, é o estoque de gordura do nosso corpo. A gente pode tirar o lipídio de lá para conseguir energia. E, em último caso, a gente usa a proteína, que é o tal do perder massa magra, perder músculo, tudo bem? Bom, as vitaminas e sais minerais são nutrientes reguladores. O que significa o nome regulador? Eles regulam o processo do nosso corpo, mas eles não têm caloria, portanto, eles não são energéticos. Então, aquelas cápsulas de sal mineral que as pessoas compram na farmácia, por exemplo, como um suplemento alimentar, não tem nenhuma caloria. Por quê? Porque é um complexo vitamínico, ou seja, só tem nutriente regulador, não tem nutriente energético. Agora, as fibras alimentares, a gente vai falar com mais detalhes sobre elas, elas são um tipo de carboidrato que a gente não consegue digerir. E por a gente não conseguir digerir, ela permanece dentro do nosso sistema digestório. Isso é importante para formar o bolo fecal, né? As fezes pastosas, que é a forma correta, né? Enfim, a forma saudável das fezes serem compostas, e também confere saciedade, porque como o alimento fica no nosso sistema digestório, a parede, né, muscular do sistema digestório, ela fica distendida, dando a sensação
de saciedade, e tem mais os outros detalhes que a gente também vai falar nessa aula. E por fim, pessoal, lipídios e proteínas também são nutrientes construtores. Olha o nome, construtor, ajuda a construir o nosso corpo. Lembra que eu falei que a gente se alimenta para conseguir energia com a glicose, que vem principalmente dos carboidratos, mas as proteínas constroem os nossos músculos e os lipídios constroem o nosso tecido adiposo, como eu já falei, mas também constroem a parede não, a membrana plasmática das células, né? Então, proteínas e lipídios também ajudam a construir o nosso corpo. Então, a gente se alimenta para conseguir energia, para realizar os processos, mas também para construir o nosso corpo, tá? Bom, aqui, pessoal, eu só limpei para a gente entender onde que a gente acha esses nutrientes. É claro que é muito pouco provável que o alimento tenha um tipo de nutriente só. Eu vou dar alguns exemplos, né? Mas a gente pode dizer onde a gente consegue na maioria dos casos, tá? Então, os carboidratos a gente consegue em massas, né? Tudo que tem trigo, massa, bolo, pão, arroz, batata, milho, açúcares, então nas frutas, nos doces, tudo bem? Não que a gente possa comer tudo isso assim à vontade, eu só tô falando onde a gente encontra, tá? Lipídio a gente encontra em óleos, azeites e também gordura de carne. Proteínas a gente encontra principalmente em carnes, carne de vaca, carne vermelha, carne de porco, frango, peixe, derivados do leite, obviamente, e ovo, e também existe proteína de origem vegetal, feijão, entre outros, leguminosas. Vitaminas e sais minerais, eles são encontrados em diversos alimentos, mas a gente encontra a vitamina muito facilmente em frutas, verduras, e sais minerais também. E sal mineral a gente encontra, por exemplo, ferro, a gente encontra na carne também, né? E as fibras alimentares também nos vegetais, principalmente na folha do vegetal. Então, alface, espinafre, rúcula, agrião e assim por diante, ok? Bom, vamos falar agora dos nutrientes energéticos, ou seja, proteínas, lipídios e carboidratos. Os nutrientes energéticos, eles são, se eu pensar de 100% de nutrientes energéticos que eu me alimento no dia, 55% tem que ser de carboidrato, 15% de proteína e 30% de gordura. 1 grama de gordura me fornece 9 calorias, por isso que gordura é um alimento muito energético. E por isso que se a gente exagerar na gordura, a gente engorda, assim que a gente fala, a gente ganha tecido adiposo, tudo bem? E 1 grama, tanto de carboidrato como de proteína, conferem 4 calorias. Ou seja, a gordura, ela é de fato mais calórica do que a proteína e o carboidrato, tudo bem? Bom, agora a gente vai falar de uma maneira um pouco mais detalhada sobre cada um desses, uma maneira agora ainda mais técnica. Os carboidratos também são chamados de sacarídeos. E isso, popularmente falando, é açúcar. A gente fala açúcar por açúcar de cozinha porque ele é um tipo de carboidrato. A gente vai falar sobre ele já, que se chama sacarose. Mas no final das contas, tudo que você come que tem carboidrato, então trigo, arroz, batata, vai virar glicose no seu sangue, né? Então, entre aspas, vai virar açúcar. Agora, na natureza, a gente pode encontrar esses carboidratos de diversas formas. Dificilmente a gente encontra uma unidade sozinha, tipo uma glicose sozinha, mas isso se chama monossacarídeo. A gente costuma encontrar ou 2 unidades de sacarídeo juntos, 2 monossacarídeos virando um disacarídeo, ou polissacarídeo, ou seja, muitas unidades de glicose juntas, tá? Vamos falar um pouquinho melhor agora. Então, vamos lá. Quais são os monossacarídeos que existem? A glicose, a frutose e a galactose. A glicose é o que a gente está falando toda hora, né? Então, a gente vai continuar explicando. Frutose, só esclarecimento, a gente encontra na fruta, e a galactose no leite, né? Galactose, ó, lactose, né? A gente lembra, tudo que é lácteo, a gente lembra de leite, tudo bem? Agora, dificilmente vai ter lá uma frutose sozinha, uma galactose sozinha, uma glicose sozinha. A gente vai encontrar normalmente na forma de disacarídeo, ou seja, uma glicose mais uma frutose, uma glicose mais uma galactose e uma glicose mais outra glicose. E isso recebe, cada disacarídeo desse recebe um nome. Sacarose é o nome da união de glicose mais frutose, lactose é o nome da união de glicose mais galactose, e 2 moléculas de glicose aqui geram aqui a maltose.
Professor, existe frutose mais galactose? Esse daqui mais esse daqui? Não, até porque eles são encontrados em alimentos de origens diferentes. Um é origem vegetal, outro é origem animal. Vamos aproveitar que a gente está falando sobre a tal da lactose e vamos entender então o que é enzima digestiva e voltar para a nossa série do sumiço da coxinha. O que são as enzimas digestivas? Eles vão quebrar os alimentos em substâncias mais simples, ou seja, a gente já fez a digestão mecânica na boca, mastigando o alimento, mas agora a enzima vai pegar e vai quebrar até virar o monossacarídeo. A substância mais simples é o tal do monossacarídeo. Então, basicamente, as enzimas vão transformar as macromoléculas em micromoléculas. Para quê? Para a gente conseguir absorver. De novo, não adianta nada eu comer se eu não absorver o nutriente, tudo bem? E aí, o que é absorver o nutriente? Ele tem que deixar de estar no intestino para ir para o sangue, tá? E aí, como é que é o nome dessa enzima? É o início do nome do nutriente, tem uma ou outra variação, e a terminação em ase. Então, lactose, lactase, sacarose, sacarase, maltose, maltase. Não precisa escrever com esse ase em letra maiúscula, coloquei aqui só para evidenciar para vocês. Então, vamos dar uma olhadinha no que elas fazem. Por exemplo, a sacarase. A sacarase, ela vai agir, todas elas vão agir quebrando essa ligação. Então, aqui no caso, a sacarase está agindo na sacarose, a lactase está agindo na lactose e a maltase está agindo na maltose. Fazendo o quê? Isso daqui que eu representei com esse traço azul é quebrando essa ligação. Então, depois da ação da sacarase, o que a gente vai ter? Separou glicose e frutose. A ação da lactase separa glicose de galactose. E a ação da maltase separa as duas glicoses. Portanto, no final das contas, eu vou ter monossacarídeos. Essas moléculas pequenas podem ser absorvidas, deixam de estar no intestino e vão para o sangue. E olha, o sangue vai distribuir essa glicose para as células para fazer a respiração celular. Aqui a gente já está começando a entender a integração de todos os sistemas, né? Então, a gente está falando do sistema digestório trazendo o monossacarídeo, a glicose, e absorvendo, o sangue distribuindo essa glicose dentro do sistema cardiovascular para o corpo inteiro, a célula pegando essa glicose junto com o oxigênio que vem do sistema respiratório para, no final das contas, obter energia, né? Bom, vamos aproveitar e falar do tal do Murilo que não tem a lactase ou tem pouca lactase. O que acontece com o Murilo? Por exemplo, ele não tem lactase, mas tem sacarase e maltase. Os outros nutrientes serão digeridos, chegarão até a micromolécula. Sem a lactase não acontece nada. Isso daqui lá no intestino, grande, ou seja, com duas moléculas ligadas, isso não é absorvido, fica lá no intestino causando desconforto, cólica, diarreia, gases e assim sucessivamente. Tudo bem? Na aula que vem a gente vai falar do contexto geral da digestão e aí a gente vai falar sobre a ação de cada enzima específica em cada nutriente específico, ok? Bom, e aí a gente chega nos polissacarídeos. Os polissacarídeos, a gente tem 3 tipos. A gente tem amido, celulose e glicogênio. O amido e a celulose, ambos são de origem vegetal. Eles são um monte de glicose e uma de mão dada com a outra. No outro slide eu vou mostrar a estrutura para vocês entenderem. Nós temos uma enzima que se chama amilase. Não é amidase, por isso que eu falei que tinham variações, mas é amilase. Então, a gente digere amido. Claro, a gente come arroz, batata, trigo, para conseguir ali o amido até virar a glicose. Então, o que a amilase vai fazendo? Ela vai cortando essas ligações aqui. Eventualmente, se sobram duas, quem age aqui é a maltase, né? Que a gente viu no outro slide. Mas, pessoal, a gente consegue digerir amido porque a gente tem a amilase. Já a celulose, nós não temos celulase. A gente não tem essa enzima. Então, quem é a celulose? É a tal da fibra alimentar que eu coloquei lá no slide de nutrientes, dizendo, ó, apesar da fibra alimentar ser carboidrato, eu vou colocar ela aqui embaixo porque a gente não digere. Se a gente não digere, pra gente não é um nutriente energético. Por quê? Porque a gente não consegue fazer com que a fibra alimentar, com que a celulose chegue até o monossacarídeo de glicose, ok? E o glicogênio, ele é um carboidrato de origem animal, ou seja, é um monte de molécula de glicose, uma de mão dada com a outra, só que não é de origem vegetal. E na gente, inclusive, nós somos animais, nós temos glicogênio, isso fica armazenado no nosso fígado, no nosso músculo. A gente não busca glicogênio na nossa dieta, nem quando a gente se alimenta de fígado de outros animais, né?
Mas, pra gente, qual é a função do glicogênio? É armazenar a glicose no nosso corpo. Então, se eu tô em jejum, se eu não tô comendo e a glicose acabou, ou seja, o meu sangue já distribuiu glicose para todas as células, e tem pouca glicose no meu sangue, a gente tem um estoque de glicogênio no fígado que é quebrado, né? Ou seja, pega esse glicogênio, quebra num monte de molécula de glicose e joga no sangue para eu voltar a ter uma fonte energética, tudo bem? Então, o glicogênio, aqui nesse contexto, ele não é importante no sentido de alimentação, ele é importante no sentido de ter um estoque de glicose no nosso corpo, ok? Aí a dúvida deve ser, peraí, a Gabi tá falando que amido, glicose e glicogênio e celulose todos são feitos de glicose? Se todos são feitos de glicose, por que eles são diferentes, né? Obviamente tem a ver com a origem, então o glicogênio a gente já sabe que é de origem animal, mas amido e celulose é de origem vegetal. Mas tem a ver com a forma que a glicose se agrupa, né? Então quando eu tô em aula, eu costumo pedir para os alunos, eu chamo ali alguns alunos e falo, olha, vocês podem dar a mão, um de mão dada para o outro, pegar esses 5 alunos, um de mão dada para o outro, fazendo uma fila. Ou eu posso, ou eu fazendo uma corrente. Ou eu posso mandar todo mundo fazer uma fila, os mesmos 5 alunos fazerem uma fila. Ou eu posso mandar fazer uma ciranda. O que eu estou dizendo com isso? Esse mesmo grupo de 5 alunos pode se agrupar de formas diferentes. É o que acontece aqui com amido, glicogênio e celulose. Ou seja, todos são feitos de moléculas de monossacarídeos, glicose aqui. Mas a forma como eles se agrupam as formas são diferentes, por isso que são estruturas diferentes. E a gente, no caso, não tem uma enzima que sabe desfazer essa ligação aqui, né? E a gente nem usa, glicogênio na alimentação. Mas a gente tem enzimas que sabem desfazer essa ligação, ok? Bom, proteínas. Do mesmo jeito que os sacarídeos são constituídos por moléculas menores, por micromoléculas, as proteínas também são. No caso, as micromoléculas das proteínas são os aminoácidos, tudo bem? Então, uma proteína é constituída por várias micromoléculas de aminoácidos, uma de mão dada com a outra. Cada proteína é constituída por uma ordem diferente de aminoácidos. A gente tem 20 tipos diferentes de aminoácidos, a gente não vai falar sobre eles. Existem proteínas de origem vegetal e animal, eu já falei. E o nome da enzima que digere proteína são as proteases, mas elas recebem nomes um pouco mais específicos que a gente vai falar na aula que vem, tá bom? Mas qual é a função da protease? É vir aqui e ir separando né, os aminoácidos para que essa macromolécula de proteína vire uma micromolécula chamada aminoácido e a gente vai absorver esse aminoácido quando chegar no sangue. Qual é a função do aminoácido no sangue? Ser distribuído para formar as nossas próprias proteínas, tá bom? E os lipídios são as gorduras, né? Aqui lipídios são as gorduras. Eles são formados por duas moléculas diferentes que juntas, né, formam uma macromolécula, mas cada molécula pequena dessa se chama ácido graxo e glicerol. E quem age para destruir essa ligação entre ácido graxo e glicerol são as lipases, tudo bem? Com a ajuda da bile, que a gente também vai ver na aula que vem. Mas, de qualquer forma, pessoal, existe uma enzima específica em quebrar essa ligação aqui de ácido graxo e glicerol. Nem coloquei a estrutura em si, porque não vem ao caso ao 8º ano. Só um detalhe importante, a forma como os lipídios é absorvida é um pouquinho diferente das outras, mas a gente não entra nesse detalhe também no 8º ano. A forma como o lipídio deixa de estar no intestino para ir para o sangue é um pouquinho diferente dos aminoácidos e dos sacarídeos, tudo bem? Bom, e aqui, pessoal, é importante a gente falar dos tipos de gordura. Por quê? Porque isso é importante para a gente procurar uma alimentação equilibrada. Existem 3 tipos de gordura. As gorduras insaturadas, que são líquidas na temperatura ambiente e elas são de origem vegetal, óleos e azeites, por exemplo. E elas têm uma característica boa que é diminuir o colesterol ruim. O colesterol é uma gordura que fica acumulada, por exemplo, nas nossas artérias e podem gerar infarto do miocárdio, podem gerar acidente vascular encefálico, enfim. Então, as gorduras insaturadas, ou seja, aquelas de origem vegetal, elas ajudam a diminuir esse colesterol ruim que pode entupir as nossas artérias. As gorduras saturadas, elas são sólidas na temperatura ambiente, são as de origem animal que ficam na carne, tudo bem? E elas têm uma característica de aumentar o colesterol ruim. Então, não é que a gente não pode comer de jeito nenhum gordura de origem animal, mas é claro que a gente tem que priorizar as gorduras insaturadas. Lembrando, mesmo sendo uma gordura saudável, azeite,
Também tem bastante gordura em castanha, né, nozes, amêndoa, castanha do Pará, do caju, etc. A gente não pode esquecer que a gordura é um alimento calórico. Então, a gente precisa comer, mas sempre com moderação, ok? Mas evitar ou comer pouca gordura saturada, gordura de origem animal, ok? Agora, tem uma gordura que ela é a pior de todas, que é a tal da gordura trans. Ela também é sólida na temperatura ambiente e ela é formada por um processo químico onde jogam hidrogênio na gordura, por isso que ela chama de gordura hidrogenada. Qual é a vantagem industrial da gordura trans? Aumentar a conservação do alimento, ele fica mais tempo conservado e deixar o alimento mais seco, mais crocante, né, com mais cara de fresquinho. Isso, como eu falei, é uma vantagem industrial. Mas, para a saúde, é péssimo. Por quê? Porque olha o que ela faz. Ela aumenta o colesterol ruim e diminui o colesterol bom. Ou seja, ela faz aquilo que a gente não quer. A gente quer justamente o oposto. Então, a gordura trans, ela de fato tem que ser evitada. Vocês são muito novos para se lembrar, mas já faz um tempo... Na verdade, eu já perdi a conta, nem sei se vocês já tinham nascido, mas existiu todo um movimento... dos nutricionistas para que os alimentos não tenham gordura trans. E, de fato, muitas empresas já tiraram a gordura trans dos seus alimentos. Inclusive, quando começou esse movimento, era até um marketing, não contém gordura trans, vinha bem grande escrito na embalagem e tal. E é importante a gente, de fato, procurar alimentos que não contêm gordura trans por causa desses motivos que eu acabei de falar, ok? Bom, para terminar esse vídeo... que a gente vai ter mais um. A gente vai falar sobre vitaminas e sais minerais muito superficialmente, são muitos detalhes, então eu coloquei, em uma das aulas, eu coloquei como um texto complementar, então vocês podem consultar sobre as vitaminas e sais minerais, mas eles são nutrientes reguladores e eles desempenham diversas funções. Vamos lembrar de um que a gente já falou, o ferro. O ferro é um sal mineral, contido na carne vermelha, por exemplo, no feijão também tem. O ferro, ele ajuda a transportar O2 nas hemácias. Então, veja, ele não é energético, mas ele ajuda no processo de obtenção de energia, porque no final das contas a gente precisa de oxigênio para conseguir energia, tá? O cálcio também é um sal mineral que a gente encontra principalmente no leite, gergelim. E o cálcio é importante para a formação dos ossos, para contrair músculo, né? Vitamina K. Vitamina K, ela é importante para coagulação. Então, a gente aprendeu sobre tampão plaquetário. Aquele tampão plaquetário precisa de vitamina K para poder acontecer. Vitamina C, a gente está falando muito disso nessa época, é importante para o sistema imunológico. E a vitamina C é importante para processos de cicatrização. E a vitamina C, olha que loucura, é importante para ajudar a absorver ferro. Então, uma pessoa que está anêmica, né, com falta de ferro, é bom comer carne na refeição e tomar um suco de laranja, por exemplo, onde tem bastante vitamina C. Enfim, lá naquele texto que eu falei, existem vários outros exemplos, mas o que eu quis mostrar aqui, dando uma pincelada geral, é para falar que, olha, eles não são energéticos, eles não têm a finalidade de trazer energia para o corpo, mas eles regulam processos que são extremamente importantes, tudo bem? Pessoal, a gente acaba esse vídeo por aqui. Agora vocês anotem a aula, isso é importante, faz parte da atividade obrigatória de hoje, uma parte da atividade obrigatória de hoje, né? Provavelmente vocês já foram pausando, enfim, mas quem não anotou ainda com cuidado, aproveita esse tempinho para fazer isso agora, antes de assistir o próximo vídeo, tá bom? Até o próximo vídeo.